Paz e graça a todos. E para todos que duvidam e se questionam sobre a sua própria salvação, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 está escrito: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quero começar a meditação de hoje com as seguintes perguntas. Primeiro, você tem certeza da sua salvação? Segundo, e a Bíblia, as Escrituras Sagradas podem nos responder a essa tão importante questão? Bom, sabemos que a Bíblia não nos pretende contar uma história, mas revelar o plano salvador de Deus para todo mundo. A decisão de Deus conceder salvação aos homens pela morte e ressurreição do seu Filho Jesus na cruz do Calvário não foi algo decidido às pressas após a queda do homem em Gênesis capítulo 3. Não. Mas um plano feito, arquitetado ainda na eternidade. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, você vai ver o texto que diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em Apocalipse, no capítulo 13, verso 8, fala-nos de um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A Bíblia nos diz que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, da criação de qualquer coisa, mostrando-nos assim que a salvação pela morte de Jesus foi a manifestação daquilo que já havia sido decretado antes de qualquer coisa viesse à existência, e do próprio pecado em si também. Mas apesar de todas as evidências bíblicas da nossa salvação, da nossa segurança em Cristo Jesus, há muitos cristãos que se questionam e até mesmo duvidam da sua própria salvação. Creem em Jesus, mas mesmo assim ainda duvidam e não creem. Primeiro eu quero dizer que a salvação não é algo que adquirimos por meios de obras, ou que nós podemos fazer alguma coisa para nos salvar, para conseguir um lugar no céu. Não. A Bíblia é clara quanto a isso, quando ela diz que não é pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Está lá em Tito, capítulo 3, verso 5. Em Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9, diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nem vem das suas obras, para que ninguém se glorie. Esses versículos já seriam suficientes, já bastaria para arrancar dos nossos corações qualquer dúvida em relação à nossa salvação, em relação a estarmos seguros em Deus. Mas para levar muito mais calma e tranquilidade ao seu coração, citarei outros versículos que levará você a descansar na obra redentora de Cristo Jesus. Vejamos. Romanos capítulo 10, verso 9 diz que se nós confessarmos com a nossa boca Jesus como nosso Senhor e cremos no nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Em 1 Pedro, no capítulo 3, verso 18, está escrito: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para nos levar a Deus. João capítulo 5, verso 24 diz: e eu asseguro, palavra de Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Que palavras poderosas. João capítulo 10, verso 28 diz: e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrebatar da minha mão. Ainda em Efésios, que já citamos, verso 8 e 9 do capítulo 2, que a salvação é fruto da graça de Deus.
de maneira nenhuma é gerada pelas nossas obras, mas é um dom de Deus. João capítulo 1, verso 12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito. Outras versões diz: deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Em Atos capítulo 4, verso 12, um trecho da mensagem de Pedro diz que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E o versículo que citamos no começo, verso 1 do capítulo 8 de Romanos, diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu não poderia deixar de citar um clássico bíblico que não pode ficar fora dessa lista. É João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há por que duvidarmos da nossa salvação, pois ela não é uma obra humana, mas divina. Não é pelo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez. Já fiz referência aqui às palavras de Paulo aos Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, lembrando que a salvação é uma consequência, é fruto da graça de Deus e que é impossível ser produzida por obra humana. Tenha certeza que você está seguro em Deus, guardado pelo seu amor, pela sua graça. Todo o que o Pai me der virá a mim, disse Jesus, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6, verso 36. Deus te abençoe.